Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É uma alegria muito grande poder contar com essa maciça presença de todos, né, nesse evento organizado, nessa palestra, na verdade, organizada pelo DAD e pelo GECARI, né, nosso grupo coordenador das atividades de relações internacionais aqui do campus de Ribeirão Preto, que coordena ou zela por essas atividades de relações internacionais e que a gente tem um interesse e uma gratidão muito grande com o DAD, com as atividades realizadas na Alemanha, o que tem grande tradição aqui no campus também, em diversas unidades, em diversos docentes e muitos alunos que têm procurado e têm ido realizando atividades de intercâmbio e de pesquisa na Alemanha, né? Então, para a gente aqui é especialmente importante ter esse momento, e por isso que eu gostaria de agradecer muito a Francine Camelin, representando o DAD aqui hoje, aqui na faculdade, né, que organizou essa palestra com o intuito de esclarecer, de trazer informações sobre oportunidades de estudo na Alemanha. Agradecer a presença do nosso cônsul honorário aqui em Ribeirão Preto, Daniel Maluzak, que tive o prazer de conhecer hoje, mas que tantas coisas em comum dessas atividades com a Alemanha, e especialmente a professora Sônia Schallenmüller, que de tantos anos, tantas atividades, tanto que Ribeirão Preto, região, não só devem ao Rude e à Sônia, por trazerem a Alemanha para cá e representarem a Alemanha para a gente durante tanto tempo e poder fazer essa ponte sempre, né? Então, muito obrigado mesmo, em nome do campus aqui da Universidade de São Paulo. A gente tem muito a agradecer e a gente fica muito feliz de ver a continuidade disso, o desenvolvimento dessas atividades, né, por meio de todos aqui presentes. Esse grande interesse que a gente tem, não é fácil a gente juntar tanta pessoa interessada aqui nesse horário de almoço, que é quando a gente consegue fazer juntar todo mundo, né? Vejo membros de diversas unidades aqui, é sempre bom poder fazer isso, de reforçar a nossa identidade como campus, e especialmente aqui para as relações internacionais. Então, eu tenho um carinho ainda especial, maior com a Alemanha. Eu fui bolsista DAD, na verdade, quando eu era Wissenschaftlicher Mitarbeiter em Munique, e fui representando a Universidade de Munique por 2 meses no Japão. Então, eu fui como assistente da LEMO. Como assistente da LEMO, representando ela na Ritsumeikan, Universidade da Gaku, Universidade de Kyoto. E aí eu fui bolsista DAD, então também tem pessoalmente essa ligação com o DAD, que tanto faz para os nossos estudantes. Já tivemos diversos estudantes que foram aqui do direito, que foram fazer o Winterkurs na Alemanha nos últimos anos. Então, que é talvez um dos primeiros contatos com o DAD, né, a primeira bolsa possível, né, para depois todas as outras do mundo acadêmico. Então, é muito especial esse momento, a gente poder aqui fazer essas atividades. Muito obrigado a todos. Vou passar a palavra, então, agora para o Daniel, para fazer a abertura e continuar dos trabalhos. Mas muito obrigado a todos. Meu cordial bom dia. Obrigado, professor Hirata, por hospedar a todos hoje aqui, né, por ser nosso hostess aqui na Faculdade de Direito. Eu queria agradecer inicialmente a professora Francine, a Francine Camelin, do DAD, pelo convite inicial, né? Prontamente eu atendi, assim, porque eu entendo que eventos como esse são de imensa grandeza, né, assim, para que a gente possa fomentar o intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha. E é muito importante que o DAD se faça presente no interior, né? Então, oportunidades como essa são realmente muito importantes e gratificantes para todos nós, né? Agradeço também a Francine, a Fernanda Almeida, da USP, me perdoem, né, por ter arranjado, vamos dizer assim, a organização disso, mas particularmente a professora Cláudia, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje aqui, né, representando a área de Relações Internacionais da Faculdade de Direito, né. Em nome dela e também em nome do Fernando
da Faculdade de Farmácia. Eu cumprimento todos os demais acadêmicos aqui da USP, né? E também a todos os estudantes aqui estudantes e a comunidade da USP, né? Eu tenho um carinho particular, vamos assim, em poder estar hoje aqui nessa mesa, né? Como cônsul honorário da Alemanha, né? Muito da razão pela qual eu hoje estou aqui representando a Alemanha tem a ver com a USP, com a história da minha família, né? Meu pai foi professor aqui da USP, né? Estabeleceu talvez o primeiro programa de intercâmbio, talvez hoje o mais longevo, né? Programa guarda-chuva da USP, aqui inicialmente da Faculdade de Filosofia com a Universidade de Tübingen, que depois ganhou proporção e se transformou num convênio guarda-chuva. E isso construiu parte da minha relação com a Alemanha, né? Tive a oportunidade de morar na Alemanha, não por outra razão na cidade de Tübingen, né? Tenho um carinho e um apreço bastante grande por aquela cidade, mas não somente por ela, né? Não há regionalismo aqui, não se preocupem com relação a isso, né? Mas em função disso, para mim é bastante gratificante poder estar aqui hoje dividindo com vocês algumas palavras a respeito da relação Brasil-Alemanha, né? Esse ano a Alemanha comemora 3 datas bastante importantes. Eu queria aproveitar a oportunidade, vamos assim, para indicar, vamos assim, essas datas, vamos assim, como marcos da importância, vamos assim, desse país, né? Nós estamos aqui hoje falando sobre oportunidades de estudos na Alemanha, né? Agora, é muito importante que a gente conheça quem é a Alemanha, né? E que a gente desmistifique também, né? Acho que esse é um papel bastante importante que a gente, enquanto representante desse país, assim, devemos fazê-lo, né? E eu quero desde já, quero que vocês contem comigo, assim, para qualquer necessidade nesse sentido, né? Mas esse ano nós temos 3 datas importantes. A primeira delas foram 100 anos da fundação da Escola de Design de Bauhaus, né? Um marco, vamos dizer assim, para todos aqueles que de alguma forma se conectam com essa atividade, né? Ou com atividades ligadas à arquitetura, ao design, né? Também temos o jubileu dos 250 anos do Alexander von Humboldt, né? Então, para todos aqueles que de alguma forma estão ligados às cadeiras das ciências e da biologia, e não somente isso, assim, esse foi um grande desbravador, né? Nessa área. Ele esse ano comemora seus 250 anos do seu nascimento. E por fim, e não menos importante, né? Nós temos agora no próximo dia 9 de novembro os 30 anos da queda do Muro de Berlim, né? Que, a bem da verdade, antecipa os 30 anos da reunificação da Alemanha, que acontecerá no próximo ano, né? Sem dúvida que próximo ano essa data será muito falada, né, da reunificação, mas nós temos uma mensagem relacionada à questão da queda do Muro de Berlim e tudo aquilo que representa, né, e representou tanto para o povo alemão, mas não somente, né, o simbolismo que a queda do muro trouxe, né, no sentido, vamos assim, da valorização das democracias, o fim do totalitarismo e assim por diante, né? Então é uma data bastante importante, bastante significativa que está na pauta deste ano, né, e que a Alemanha, sem dúvida, está bastante conectada com isso. Minha posição enquanto cônsul honorário da Alemanha aqui em Ribeirão Preto teve início há exatamente um ano atrás, né? Então tudo isso para mim é ainda bastante novo, não menos prazeroso, mas eu gosto de reforçar, vamos dizer assim, a importância da Alemanha, da gente olhar, vamos dizer assim, para isso como como a Alemanha olha também para a nossa região, né? A Alemanha ela é bastante organizada em termos de estruturas de governo aqui no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos um embaixador em Brasília, nós temos 4 consulados gerais e nós temos 16
cônsules honorários no Brasil, mas no interior do estado de São Paulo apenas Ribeirão Preto, né? O que denota, vamos dizer, a importância que a Alemanha dá, vamos dizer, para a nossa região. Isso tem algumas fundamentações, né? Históricas, culturais, né? Econômicas e também no lado da academia, das relações acadêmicas, né? Particularmente aqui a nossa região, ela tem um fomento bastante grande nessa área, né? O que também justifica uma presença maior, vamos dizer, do governo aqui. É importante que a gente fale isso, né? Só para facilitar, vamos dizer, os meus esclarecimentos, vamos dizer, na minha atividade enquanto cônsul honorário aqui, eu atuo como vamos dizer assim, um facilitador de diversas atividades que estão no âmbito dos serviços consulares, né, tanto de representação, né, quando nós temos autoridades visitando ou promovendo o intercâmbio econômico e político, vamos dizer, entre as regiões, mas também, vamos dizer, na área de serviços consulares. Isso eventualmente, em algum momento, vamos dizer, do interesse de vocês, pode ser bastante interessante, né? Então, por um lado, vamos dizer assim, nós temos aqui um suporte, vamos dizer, para serviços relacionados à questão da nacionalidade, né? Não sei se nós temos descendentes de alemães aqui na nossa plateia, mas se tivermos, vocês podem me procurar, vão ser especificamente, vão ser para entender, vão ser qual a possibilidade, vão ser em que você possa trabalhar a dupla cidadania, né? E é bastante crescente esse número, e tudo isso é feito através aqui do consulado em Ribeirão Preto, né? Da mesma forma, toda a parte de serviços de passaportes, reconhecimentos de firma, autenticações e assim sucessivamente, né? O que a gente não faz, vamos assim, eu já antecipo também uma dúvida que vai estar em parte da minha conversa aqui hoje, vamos ser a parte de visto, né? Visto obrigatoriamente, vamos ser preciso que seja feito em São Paulo, né? Não é feito, vamos ser, através de Ribeirão Preto. Mas a gente acaba abraçando uma boa parte dos serviços, vamos dizer assim, de dia a dia, né, relacionados à questão consular, né? Então, quando a gente olha, vamos assim, para a questão histórica, né, vamos assim, que justifica a gente ter uma presença de um consulado em Ribeirão, né, sem dúvida que a gente tem que fazer eu vou tentar fazer algumas conexões, assim, só para a gente valorizar a relação Brasil-Alemanha, né, para que não seja simplesmente uma coisa, nossa, eu vou para a Alemanha, mas eu não tenho... Como é que é a Alemanha no Brasil? Né? Vamos assim, qual a presença da Alemanha no Brasil? Da onde veio? Como começou tudo isso? Né? Porque isso torna, vamos dizer assim, a experiência, né, de alguém que queira estudar na Alemanha também melhor. Né? A gente leva um pouquinho, mas a gente sempre traz um pouquinho também em todas as oportunidades de intercâmbio. Né? Mas, sem dúvida, que a gente tem, na questão da migração, né, o primeiro grande elo de conexão do Brasil com a Alemanha. Isso remonta lá ao início do século XIX, né? Bem no início, lá por volta de 1824, 25, alguma coisa por aí, né? Nós tivemos as primeiras migrações bem para o sul do país, né? Na região lá de Novo Hamburgo, enfim. E uma coisa bastante interessante que outro dia eu estava estudando a respeito, né? Essas primeiras migrações levavam os colonos alemães, vão assim, para cidades onde o acesso era bastante difícil, né? Aliás, prometeu-se, né, vamos assim, na Alemanha, vamos assim, que o Brasil seria um país, um paraíso, né? Vamos assim, para que isso justificasse a vinda, mas parte das coisas, vamos assim, que foram prometidas não necessariamente foram entregues à época, né? E promoveu um certo isolacionismo, vamos assim, desses primeiros migrantes para o sul do Brasil. Isso fez com que parte da cultura da Alemanha, vamos dizer, ela ficasse bastante forte e arraigada, né?
E às vezes, assim, até como as cidades foram montadas, elas eram muito difíceis de acesso, né? A língua principal era a língua, vamos dizer assim, dos colonos. Entra nessa questão, não vou me estender muito, que eu vou deixar depois para a Sônia, que a Sônia é especialista, vamos dizer assim, nessa questão, né? Mas alguns dos dialetos, né, vamos dizer assim, que eram falados, vamos dizer assim, na Alemanha, acabaram permanecendo, vamos dizer assim, como sendo as línguas lá, né? Aliás, vamos dizer assim, nessa primeira fase da migração não existia ainda a questão do Hochdeutsch, né? Do alemão falado, né? Vamos dizer assim, isso é uma coisa, vamos dizer assim, já mais do final do século XIX. Então, as migrações aconteciam, vamos dizer assim, e cada um trazia um pouco do seu dialeto, não é isso, Sônia? Não estou mentindo, não, né? Então, isso é muito interessante, vamos dizer assim, quando a gente começa a entender, vamos dizer assim, as línguas alemãs no Brasil, né? Mas para vocês terem uma ideia, quer dizer, o Brasil recebeu um fluxo migratório bastante significativo da Alemanha, o quinto maior fluxo de imigrantes da Alemanha, de imigrantes, né? Vamos dizer assim, vieram da Alemanha. E hoje a gente estima em aproximadamente 3% da população, alguma coisa entre 5 e 7 milhões de brasileiros que têm origem, né, nos migrantes da Alemanha. Isso aqui para a nossa região também aconteceu, talvez mais no final do século XIX, particularmente na questão no momento em que a gente vivenciava o auge do café, né? E aí nós temos a vinda de um prussiano, inicialmente um prussiano, né, que foi o Francisco Schmidt. Ele veio para o Brasil em 1858, mas particularmente, e aí a gente conecta aqui com a USP, especificamente, em 1890 ele compra a fazenda onde hoje se estabelece a USP, né, que era a Fazenda Monte Alegre, né? A sede aqui onde é o Museu do Café, né, era a sede da fazenda que se tornou, né, que foi à época a principal fazenda produtora de café do planeta, né? Podemos falar assim. E era um alemão, né? Esse espírito empreendedor, vamos dizer assim, do Schmidt, vamos dizer assim, trouxe muita riqueza, vamos dizer assim, para o nosso país, para a nossa cidade em particular, né? Quer dizer, já depois da queda do ciclo do café, vamos dizer assim, houve a venda da fazenda para o governo e aí se estabeleceu aqui a nossa USP, né? Isso é interessante. Junto com ele, tudo mais ou menos concomitante, né, nós tivemos aqui a Cervejaria Paulista, né, e aí a fama de Ribeirão Preto começa a se estabelecer também, porque a gente tinha um grande mestre cervejeiro, né, alemão. E eu vejo muita vocação na nossa cidade, vamos assim, fortalecer isso ainda mais. Não sei quem teve a oportunidade de ir em uma das várias, mas eu vou falar especificamente desse final de semana, Oktoberfest, vamos assim, da Walfang, estava realmente bastante bacana, e essa vocação cervejeira da cidade, ela conecta diretamente com a indústria da cerveja alemã, né, porque há muita importação de produtos relacionados que são oriundos da Alemanha, né. E, por fim, vamos dizer, outro nome que eu marquei aqui, vamos assim, para conectar Ribeirão e a USP, vamos dizer assim, e tudo isso, nós temos um nome que não é muito lembrado, mas que é do Max Barth, que foi um dos fundadores da nossa orquestra sinfônica, né? Um alemão também, vamos dizer, fundador da nossa orquestra sinfônica, né? Então, quando a gente olha para isso, fala assim, opa, peraí, já não ficou tão distante, né? Já comecei... Apesar do calor, vamos dizer, mas já estamos mais próximos, né? E aí, quando a gente olha, vamos dizer, para o lado econômico, né? E aqui nós temos, pelo que eu entendi, nós temos alunos de várias faculdades, né? Com vários interesses, né? Mas é muito interessante a gente falar, vamos dizer, da presença econômica da Alemanha aqui no Brasil, porque isso, leia-se, oportunidade. Tá? Oportunidade, vamos dizer, para quem aprende a língua, para quem se conecta com o país, para quem deseja ter uma relação profissional maior, vamos dizer, com a Alemanha, né?
São Paulo é tida como sendo o maior parque industrial de companhias alemãs fora da Alemanha. Vou dar um número para vocês: 10% do PIB industrial hoje do nosso país, 10%, ele é oriundo de empresas de nacionalidade alemã. É significativo. Né? Isso, obviamente, em várias áreas, seja na área automobilística, seja na área química, seja na área de tecnologia. Né? Empresas como Volks, Bayern, SAP, que mais? Siemens, né? São todas elas exemplos de grandes empresas, grandes companhias com presença bastante marcante na nossa economia. Né? E isso não é diferente também aqui na nossa região. Né? A gente pode conectar isso de várias formas. Eu posso conectar isso com o lado, primeiro, agrícola. Né? A gente tem uma vocação agrícola importante aqui na nossa região, né? Com 3 culturas em particular: café, cana e citros. Quando vou para o café, eu falo para vocês que a Alemanha é o maior importador de café e o maior exportador de café, apesar de não produzir nada. Né? Então, ela está presente aqui. Quando a gente fala de citros, 70% da produção hoje brasileira ela vai para a Europa, e o principal comprador, vamos dizer assim, de citros é a Alemanha, né, dentro da Europa. Né? E a cana, vamos dizer, menos com a questão do açúcar, mas também, né, a gente conecta, vamos dizer, com isso. Nós temos várias empresas, né, então, que hoje se utilizam da Alemanha, vamos dizer, como vitrine de exportação de seus produtos. Né? A Alemanha, ela por ser um país central, né, que é um grande facilitador de logística, né, para toda a Europa, né, não à toa, vamos dizer, é o país onde mais acontecem as feiras. Né? E a gente pega, por exemplo, aqui, só para citar um exemplo, pega uma Liage, né, que é a empresa resultante da fusão da Gnatus com a da Biatlante, né, na área de odonto, né, líder mundial. Se não é líder mundial, está entre as 3, vai? Na exportação de produtos, todos os anos ela participa de feiras, há vários anos já, feiras na Alemanha, vão assim, não para vender para a Alemanha, mas para vender para o mundo. Né? Porque você vai para a Alemanha e você vende para o mundo, você não vende somente na Alemanha. Isso é muito interessante, assim, de se observar na questão econômica, né, de vitrine da Europa. E, obviamente, assim, que também nós temos vários exemplos aí de intercâmbio tecnológico acontecendo entre empresas e indústrias aqui. Né? Bom, eu disse que eram 3 histórias econômicas e acadêmicas. Né? Acadêmicas, nós temos aqui, falando de USP, eu já estou quase terminando, tá? É uma abertura um pouquinho mais longa, tá? Mas eu achei que era importante comentar, vamos dizer assim, a respeito disso. Mas a Alemanha, ela possui algumas das principais universidades do mundo, né? 10% entre as 100 primeiras universidades, consideradas as 100 melhores universidades do mundo, são alemãs. Né? E algumas delas, vamos dizer assim, algumas das melhores universidades têm conexão direta aqui com a USP. Né? Então, é muito interessante, né, você olhar num aspecto cronológico, né, e falar assim, nossa, a primeira universidade alemã, que é de Heidelberg, né, é de 1386, se eu não estou enganado. Né? Assim, 1386 são quantos anos? 600 e tralalá anos, né, de uma universidade. Que coisa fantástica isso. Aí você vai pensar que é somente uma. Né? E não é. Né? E aí você vai, por exemplo, para uma universidade como Tübingen, né, que é a que eu citei aqui, né? Ela é de 1477. São 542 anos de existência. Tübingen, assim, é uma das universidades que tem um acordo guarda-chuva aqui com a USP, né? E ela é considerada, acho que, numa das listas que eu vi, assim, a 7ª. Até ruim falar, vamos dizer assim, que é a primeira, segunda, terceira, mas ela está entre as 20, vai, da Alemanha, para ficar imparcial.
né? Aí nós temos a LMU de Munique, de 1472. A professora Hirata pode falar melhor do que eu, vamos dizer assim, a respeito disso, né? São 547 anos, né? Ou mesmo a Münster, da farmácia, né? Que tem um acordo também com toda a USP, mas particularmente tem uma conexão bastante grande aqui com a farmácia. Ela é mais jovenzinha, ela é de 1780. Né? Então, quando você coloca isso em tradição, né, vamos dizer assim, em história, quantos pensadores, quantos grandes nomes não passaram, vamos dizer assim, pelas cadeiras das universidades da Alemanha, é muito magnífico olhar para isso. Né? Eu tenho aqui na minha anotação, vamos dizer assim, que só na Universidade de Heidelberg passaram 55 prêmios Nobéis, somente na Universidade de Heidelberg. Né? Eu considero isso uma coisa fantástica. Mas já fechando aqui, vamos dizer assim, a minha apresentação, eu queria falar para vocês que estudar na Alemanha, vamos dizer assim, acho que eu posso dizer, vamos dizer assim, que é mágico. Eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje pensando diferente a respeito de estudar e encarar, vamos dizer assim, uma universidade na Alemanha. Né? É um país que recebe muito bem o estrangeiro, né? É um país, vamos dizer assim, que recebe particularmente bem o estudante, é um país que valoriza muito o estudo. E isso é muito gratificante para quem pode experienciar isso. Né? É um país diverso, é um país aberto à diversidade, né? É um país que tem um grande fluxo de imigrantes hoje. Né? Então, de novo, assim, eu falo isso ainda achando, assim, que muita gente mistifica, né, a Alemanha. A gente precisa desmistificar a Alemanha. A Alemanha, vamos dizer, é um país absolutamente aberto. Né? É um país que oferece ótima qualidade de vida, tem economia criativa, é um país que valoriza a sustentabilidade, é um país, vamos dizer, novamente, com excelentes universidades e com grandes oportunidades também de trabalho. Tá? Óbvio que a nossa conversa hoje aqui é de estudo, tá? Mas a Alemanha hoje, vamos dizer assim, ela está se abrindo bastante para as oportunidades de trabalho para quem tem uma formação especializada. Né? Hoje a Alemanha vivencia as menores taxas de desemprego, vamos dizer assim, ever. Né? Bom, aí vocês vão me perguntar, bom, mas e como é que é, vamos dizer, como é que é do ponto de vista legal, né, estudar na Alemanha? Então eu separei 3 coisinhas aqui só para eu fechar também. E eu acho que o mais bacana da conversa não é a minha, vamos dizer, é o que virá na sequência, tá? Mas é importante que vocês tenham ciência disso, né? Primeiro, assim, a gente todo brasileiro, né, se vocês quiserem fazer uma visita na Alemanha, vocês não precisam de visto. Tá? Vocês podem entrar na Alemanha e permanecer até 3 meses na Alemanha sem precisar qualquer tipo de visto. Tá? Isso é renovado a cada período de 6 meses. Tá? Então, eu vou 3 meses, volto, fico 3 meses aqui. Se quiser voltar de novo, você pode ficar mais um período de 3 meses. Quando a gente fala de estudar na Alemanha, já é um pouquinho diferente. Né? Aí você precisa de um visto, eu vou colocar um visto entre aspas, em verdade você precisa de uma autorização de residência, né, que ela acontece sob algumas condições. Né? Então você precisa inicialmente ter uma autorização da faculdade, da universidade, né? Você precisa estar matriculado, né? Você precisa ter vencido uma etapa anterior de ter sido aceite nessa instituição, né, de ensino, e você precisa comprovar recursos. Tá? Eu vou voltar nessa questão de comprovação de recursos, mas em você tendo essas 2 situações, você pode sair daqui do Brasil sem precisar passar pela embaixada aqui no Brasil e fazer a solicitação de permanência de residência diretamente lá na Alemanha, né, no departamento estrangeiro da cidade onde você vai estar residindo. Tá? Essa é uma condição interessante, né, e que novamente demonstra aí a abertura que
que a Alemanha tem. É diferente assim, se você quer trabalhar. Se você for trabalhar, aí você precisa realmente ter um visto de trabalho. E é interessante dentro disso assim, que abriu-se uma nova lacuna para quem quer trabalhar, assim, que é um visto para procurar emprego. Existe hoje um visto que te permite você ficar na Alemanha durante 6 meses procurando emprego. A partir do momento que você obtém um emprego, aí você precisa de um visto de emprego. Tá? Mas essa lacuna, vamos dizer assim, ela existe, né? E isso está muito conectado, vamos dizer assim, muito conectado com profissionais, né? Então com alguma formação, mas particularmente, vamos assim, de algumas áreas, né? Que eu quero citar para vocês aqui, novamente para vocês terem isso no radar, né? Então, profissionais da área de ciências naturais, tecnologia, engenharia e matemática, tá? TI, e também da área da saúde, né? São hoje profissionais que estão sendo muito bem recebidos, vão assim, para trabalhar, vamos assim, na Alemanha. Talvez uma dica para quem quer, para quem já está formado, quem já está querendo buscar alguma coisa mais, vamos assim, acesse um site chamado makeitingermany.com, e lá é um site oficial, vamos falar assim, mas muito interessante, onde ele te dá toda uma perspectiva a respeito de como é trabalhar, quanto custa, como buscar emprego através de uma agência de empregos, né? Então, essa é uma dica interessante, né? E a partir de março de 2020 haverá uma nova lei de imigração, nova lei de imigração de mão de obra, que vai facilitar ainda mais, vão ser, a entrada de imigrantes que não apenas da União Europeia. Tá? Então, são novos cenários aí, vamos dizer assim, que eu coloco para vocês que vocês considerem olhar para a Alemanha de uma forma diferente. Tá? Se você é estudante, você precisa comprovar sua capacidade financeira para estar lá. Tá? E aí a primeira pergunta, quanto eu tenho que comprovar? Né? Eu não sei se eu estou dando spoiler. Posso falar? Eu não sei se estou dando spoiler, mas eu tinha colocado aqui, vamos assim, porque eu sei que essa é uma dúvida bastante frequente. Né? O estudante que queira estudar na Alemanha, ele precisa comprovar a disponibilidade de recurso na ordem de 853 euros por mês. Tá? Se você vai fazer um curso que ele é superior a 1 ano, você precisa, uma das obrigatoriedades, se for essa se for esse o seu encaminhamento, você precisa ter um depósito numa Sperrkonto, né, que é uma conta de bloqueio, né, uma conta bloqueada, num total de 10.236 euros. Tá? Você precisa ter isso para que você possa comprovar comprovar a disponibilidade de recurso e poder ter o seu visto. Né? E essa é uma das formas de você... Se o teu período de curso é menor, vou fazer um curso de 6 meses, aí você precisa ter 6 vezes 853 para que você possa ter o visto. Tá? Essa é uma forma, né, então, de você comprovar, quer dizer, eu tenho recurso, tenho dinheiro, vou lá, deposito, comprovo, beleza, ok, seguimos. Né? Nem sempre a vida é tão fácil assim, né? E para isso existem as bolsas de estudos, como o DAD vai estar abordando assim aqui. Né? Às vezes você eventualmente pode ter lá um patrocinador, uma empresa, uma instituição que por alguma razão esteja te patrocinando. Você pode ter um termo de compromisso, vamos dizer, alguém lá na Alemanha que endosse, né, vamos dizer assim, que garanta se responsabilize financeiramente por você lá. Né? Ou um quinto é você poder fazer a comprovação de renda e patrimônio aqui. Isso não é sempre aceito. Aí precisa analisar caso a caso o que a instituição... Aliás, esse é sempre o pressuposto. Né? O que a instituição lá indica como sendo necessário para que você possa trabalhar, vamos dizer, obter, vamos dizer, o seu visto para estudar lá. Tá? Tudo isso que eu falei, então um dos sites que eu já indiquei é o makeitingermany.com. Assuntos relacionados à questão de visto é o brasil.diplo.de, www.brasil.diplo.de, né? Onde lá vocês vão me encontrar também. Né? Então, se alguém quiser depois
fazer algum contato, tem o meu nome, é o site oficial da Embaixada, né? E eu finalizo falando para vocês que estudar na Alemanha não é um bicho de 7 cabeças, né? Considerem isso, né? Não se bloqueiem pela língua. A língua é algo, vamos assim, que a gente supera, né? E dentro do meio acadêmico, vamos dizer, o inglês também é muito absolutamente falado, né? Então, assim, não isso é uma coisa que eu falo meio de coração, né? Porque a gente tende a colocar, nossa, alemão, aí você bloqueia. Não, alemão é fácil, mais ou menos. Tem o IEBA, tá? Tem o IEBA. O IEBA facilita. Né? Mas, assim, para um estudante, assim, para alguém que está galgando posições na sua formação, né? Uma experiência na Alemanha, sem dúvida, seja ela para o âmbito acadêmico, seja ela para o âmbito profissional, pode ser um grande impulsionador da sua carreira. Um grande impulsionador. Assim, a Alemanha ela é muito respeitada, vamos assim, por aquilo que ela oferece enquanto formação, enquanto experiência profissional. Tá? Então, observem, vamos assim, isso. Tá? A Alemanha ela é ainda um grande diferencial. Né? Então, talvez essa seja a minha mensagem final aqui para vocês. Me coloco à disposição, talvez depois até no final da apresentação, quem quiser me procurar pessoalmente também. Eu fico aqui em Ribeirão Preto, acho que eu nem falei isso, mas a minha base vamos dizer, é aqui em Ribeirão Preto, então é bastante fácil a gente poder estar se falando. Tá? Encerro minha abertura longa, mas acho que tinha algum conteúdo que seria interessante, e eu passo a palavra agora à Francine. Né, Francine? Obrigado. Obrigada a você. Bom, pessoal, a gente vai inverter um pouquinho, porque, como o Daniel falou, obrigada até, a propósito, obrigada a Fernanda também pelo convite, foi ela que organizou, chamou a gente, aí agregou aqui também Daniel e Sônia, que são fundamentais aqui para a região, na área de alemão, na área de cultura e língua. Mas a gente vai inverter um pouquinho, até porque a questão linguística, né, o requisito linguístico é muito importante. Né? O alemão é pré-requisito fundamental, principalmente para intercâmbio de graduação, para algumas bolsas que a gente vai falar também. Então, vou inverter um pouquinho. A Sônia vai falar de como funciona, né, o sistema da língua e dos testes também, né, que o IEBA aqui aplica. E aproveitem, porque não são todas as cidades que têm o alemão. Né? Lá em São Paulo a gente tem uma boa oferta, mas no interior tem cidades que não tem, praticamente não tem. No estado de Minas, aqui em Franca, também se tem dificuldade de ter um professor, uma escola de alemão. E a gente tem uma escola aqui, né, que é inclusive parceira do Goethe, né, aplica os exames do Goethe. Isso é uma chancela muito importante também, porque o Goethe faz parte, né, do governo. Inicialmente foi mantido pelo governo alemão aqui em São Paulo, né, no caso, já tem mais de 50 anos, né, e tem no mundo todo, assim como o DAD. Então, eu gostaria de passar a palavra para ela primeiro, e depois eu falo rapidinho do sistema universitário e das bolsas que a gente oferece também. Tá bom? Oi, todo mundo já falou oi para todo mundo? Oi. Meu maior interesse é com vocês. Eu sou ex-estudante da USP, estudei na USP até 1969 e escolhi a Alemanha para estudar não só letras, mas sim também história e ciências políticas, por uma razão muito clara. Eu saí daqui em 1970, abaixo uma ditadura tremenda no Brasil, onde um estudante não conseguia pensar. E então eu comecei, antes de ir, eu comecei a pesquisar onde é que eu posso pensar. E aí comecei a ler, como eu estudava alemão, inglês, não sei o quê, eu comecei a pesquisar em qual país eu vou conseguir pensar. E eu achei a Alemanha muito interessante, porque a história trágica e brutal que eles tiveram exigia uma certa superação. E essa superação ia demorar muito tempo. Então, esse país me interessou por esta razão. Vamos dizer, a gente tem uma motivação, e essa motivação tem que ter um pequeno plano para a gente conseguir chegar a dominar aquele tema.
Então, como ex-aluna da USP e ex-aluna da Universidade de Munique, onde eu estudei até 1978, depois viemos para o Brasil, já com família, e decididos a montar uma escola de alemão, onde a gente tivesse como foco que o jovem, o estudante brasileiro, conseguisse aprender um idioma de uma forma eficiente, a bom nível, não precisa ser lá em cima, mas que o estudante consiga sair do país, ao menos por algum tempo. Isto eu acho essencial para qualquer estudante brasileiro, especialmente para estudantes da USP, sair ao menos por um ano, fazer uma especialização, conhecer outros tipos de soluções para a vida pessoal e para a vida profissional. Então, por esta razão, eu estou aqui e, então, vocês já têm uma noção do que é o nosso trabalho no IEBA. O nosso trabalho é direcionado a que você aprenda alemão de forma que você consiga usar o idioma. Um idioma novo é uma janela para a vida. É uma nova amizade. Você conhece uma nova pessoa, você conhece um novo idioma. Demora. É um investimento e também um projeto de vida. Alemão, então, você vira lá o negócio, que eu não sei mais onde eu estou. Então, essas fotos aí são a casa de 1986 e a casa de hoje, onde a gente tem uma parte mais... onde existe uma maior eficiência, vocês podem usar vídeos, vocês podem ter aula, tem sala de estudos, e aí praticamente... E praticamente em 2008 o IEBA adquiriu o selo de qualidade Goethe. Isso quer dizer que nós nos transformamos em Instituto Goethe e, com isto, nós somos controlados por eles. A nossa qualidade é controlada. Então, são 11 anos. A cada 3, 4 anos, nós passamos por uma auditoria, eles vêm aí, visitam a gente, visitam a aula, visitam até o banheiro para ver se está limpo. E isso é importante. E aqui, então, é o ponto importante do nosso dia de hoje. Quais são os níveis necessários para eu poder estudar na Alemanha? A União Europeia fez... Por ironia da vida, isso foi feito em Londres, a União Europeia fez um acordo de um quadro comum de níveis para idiomas. Por qual necessidade? A necessidade de estudo, para a gente poder estudar em diversos países da União Europeia, e pela necessidade de empregos, porque quem tem alguma nacionalidade de um país da União Europeia pode trabalhar em qualquer país. Mas é lógico que, então, o trabalhador, o engenheiro, o operário, qualquer um vai ter que provar um certo nível de conhecimento e domínio do idioma. A mesma coisa para universitários da União Europeia ou não. Então, se vocês forem ver o nível A1, eu chamo de nível de sobrevivência. Dá para ir no médico, comprar no supermercado, tomar o metrô certo. Nem eu tomo o metrô certo até hoje. E aí nós chegamos no nível A2, que é o nível que foi mais pedido pelo Ciências Sem Fronteiras. Mas, por exemplo, aí no nível A2, o estudante que visitou alguma universidade por um tempo em Ciências Sem Fronteiras, eu ouvi comentários de professores alemães que disseram, gente, precisava exigir um nível um pouquinho mais alto, exatamente para o estudante não se transformar num turista. Isso pega mal. Você foi lá para estudar, vai lá, estuda. O nível mais conhecido, mais solicitado é o nível B1. Por que isso? Esse nível possibilita que você fale um bom alemão na rua, você consiga participar de uma conversa prática entre colegas na universidade, você consiga escrever um trabalho
para a universidade de uma forma simples, mas aceitável. E aí nós passamos para os outros níveis, que são os níveis realmente para estudo universitário, que são, então, o nível médio e o avançado. Então, são o B2, que é muito solicitado para o caso de farmácia. B1 também vai, né? B1 dá na farmácia. Direito, sinto muito, é nível C1, né? Mas vocês vão ver que vocês têm não só a aceitação muito grande nas universidades, são top universidades de direito, e, além disso, se você faz um estágio em direito na Alemanha, você é remunerada ou remunerado, o que nem sempre acontece aqui. Então, nós vamos depois distribuir para vocês, ou vocês pegam lá ao passar naquela mesinha, a descrição desses níveis está nessas folhas A4, que estão ali naquela mesinha. Então, no IEBA, nós temos professores qualificados, não dá para não ter professor qualificado, senão não aprende direito e demora muito para aprender. E nós temos esses períodos de cursos. Então, vamos supor que uma pessoa tenha muita pressa de aprender, ela pode fazer o intensivo de janeiro até o semestre 2, dá para ela fazer 5 a 6 níveis. Isso quer dizer que em um ano você atinge um certo nível de conhecimento e domínio do idioma. É um investimento financeiro? Eu não sei coisa de preço, depois vocês podem se informar. É um investimento? É. Eu também investi, essa turma aqui toda também. E, no entanto... Já pegou de volta, já. Exatamente. Você está abrindo uma porta importante para a sua vida profissional. Aí, depois, como informação, para nós, o ideal é que vocês tenham aulas presenciais e usem redes sociais, cursos pela internet. Há muitos, nós vamos recomendar alguns no nosso site. Porque a ilusão de que a gente consiga, pela internet, pelas redes sociais, por um contato totalmente virtual, de que a gente consiga dominar um idioma bem, nos últimos anos, nós estamos percebendo que isto não ocorre. O que ocorre é você fazer um curso regular e usar todos esses outros meios, isso acelera em anos o conhecimento e o domínio de vocês. Nossos professores, em aula, dão aconselhamento sobre quais cursos são melhores, quais contatos. Vocês vão visitar o site do IEBA, se quiserem. Nós temos uma série de novas atividades, onde vocês vão poder ver histórias de sucesso, como as pessoas estudaram alemão, e também nós vamos postar no Instagram e no Facebook pequenos vídeos para vocês usarem, e vamos postar também links para vocês se conectarem a alguns programas do Instituto Goethe, oferecidos gratuitamente. O IEBA se tornou centro de exames do Instituto Goethe, quer dizer que nós temos que sempre ter examinadores credenciados. Os examinadores passam por treinamentos periódicos e nós somos, então, desde 1998, nós temos esses exames. O que quer dizer esse exame do Goethe? Por exemplo, o exame para o certificado B1, que eu acabei de citar agora há pouco, nós vamos realizar agora no dia 23 de novembro. É um exame escrito de 3 horas e meia, que tem as partes de leitura, audição, escrita, e depois ainda existe a prova oral, a parte de comunicação. Esse certificado é um certificado completo. É puxado, tem uma taxa que a gente está tentando diminuir essa taxa no Instituto Goethe, a taxa é do Goethe.
o que acontece com esse certificado? Eu posso apresentar esse certificado para qualquer tipo de instituição, inclusive o DAAD. Por quê? Ele tem validade total. E durante anos. Vamos supor que você, depois de 6 anos, vai apresentar esse certificado, e a pessoa vai falar, ó, 6 anos. A empresa, por exemplo, ou o escritório, vai fazer uma entrevista em alemão com vocês e vão ver se esse certificado ainda está atual ou não. Nós aplicamos também o teste de nível ONSET, que é um teste online. A gente tem que solicitar sempre, a pessoa tem que se inscrever no IEBA, por e-mail, por telefone, pessoalmente. Aí é solicitado um exame na Alemanha, na hora que você entra no IEBA, é que é solicitado o exame. Quer dizer que tanto a pessoa que aplica o exame quanto você, ou quanto ninguém mais, não vai ter acesso a esta prova. Isto é, eles dão um certificado, mas é um certificado de nível. Isto quer dizer, o ONSET está apresentando que você, neste ano e neste mês, está neste nível. Não é um certificado de grande duração. Eventos e cultura, o IEBA está sempre ativo nesse sentido. Eu tenho que agradecer aqui ao Daniel Maluzar Gonçalves, que também é nosso ex-aluno e tudo mais. Nós estamos tendo um incentivo muito grande da parte dele de trabalharmos juntos na parte cultural da Alemanha. Para nós é muito importante o festejo da queda do Muro de Berlim, mas eu não quero dizer que nós colocamos a Alemanha como um exemplo de coragem anticomunista. Não, não. Eu quero colocar que a nossa posição é, nós somos pró-democracia, pró-Estado de Direito, e por esta razão nós vamos festejar a queda do Muro de Berlim, porque esta atividade foi um processo muito longo, que levou a população da Alemanha Oriental a conseguir voltar a um sistema de Estado de Direito. Vocês vão poder, então, visitar no site a palestra sobre a queda do Muro de Berlim e a atual crise da democracia mundial. Nós vamos ter uma série de filmes no Cine Cauim. Essa série começa no dia 7 agora, vai estar no nosso site. E o IEBA vai oferecer para todos que quiserem aulas experimentais. Nós vamos oferecer uma aula experimental em diversos horários no mês de novembro, para vocês verem como que é estudar alemão e tal e tal. E alemão, realmente, aqui, confirmo, não é difícil. É uma língua super organizada, pronúncia super regrada, fora dos dialetos, mas o dialeto a gente se vira. Alemão é um idioma distante de nós. Vocês não escutam chinês todo dia no filme. E alemão também não. Então é isso. Tem que investir um tempo estudando vocabulário. Mas, assim, quanto à parte estrutural, o idioma é fácil. Mas tem que estudar, né? Tem jeito. Gente, muito obrigada. Se precisarem de alguma informação a mais, vocês podem procurar a gente ou deem uma olhada no site do Instagram e tal. Yeah? Yeah. Obrigada, tchau. Bom, obrigada, Sônia. Obrigada, Daniel. Obrigado, pessoal que está esperando até agora para ouvir falar das bolsas. Essa hora. Mas a primeira coisa que eu quero perguntar aqui, que eu esqueci, é o perfil de vocês. Quem está na graduação? Maioria, né? Quem está na pós, mestrado, doutorado? Tem algum professor universitário aqui? Não, só, eu te falo, eu sou jovem, mas sou professor.
Então é isso, pessoal. Vou falar, então, me deter mais nas bolsas que tem o perfil de vocês. Alguém já estuda alemão aqui? Já tem B1? Quase lá? Tá. Ano que vem, sim. Então, tá bom. Então, vamos passar. Cadê o controlinho? Não precisa não. Vamos lá. Passar rapidinho aqui. Bom, então tem muita coisa que já foi falada aqui, nesses aspectos culturais, linguísticos da língua, então isso eu não posso, eu posso, né, passar mais rapidamente, só vou falar o que é o DAD mesmo. O DAD não é uma agência comercial de intercâmbio, é uma agência do governo alemão mesmo, para intercâmbio, né, e para promover a internacionalização das universidades alemãs e brasileiras, né, dos dois lados. Né. Então a gente investe muito em cooperação entre universidades, uma das coisas que a gente mais faz, né, algumas métricas, alguns estudos sobre isso, tanto do lado alemão quanto do lado brasileiro, a gente fornece essa informação. A gente recebe fomento, né, dinheiro mesmo, vem dos ministérios, né, do Ministério da Educação e Pesquisa na Alemanha e também do Ministério das Relações Exteriores. Então, é uma agência totalmente pública, a gente vive disso mesmo. E o objetivo é sempre promover então, a internacionalização. Um detalhe também importante são o número, né, de universidades associadas, porque a gente trabalha com universidades associadas. Não são todas, mas é a maioria delas, que são 239 atualmente. E o que significa DAD? Deutsche Akademische Austauschdienst, que é Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Não nessa ordem certinha, mas está aí. Bom, aí mais sobre a nossa atuação, né? Apoiamos então a cooperação universitária, né, entre universidades, tem os projetos bilaterais de pesquisa, mais para o doutorado pós-doc, tem também bolsa para estudantes, pesquisadores, apoiamos também professores de alemão nas universidades brasileiras. No momento a gente vai ter agora um na USP, tem os assistentes de língua também, que vão para a Unicamp, para a USP, né? Então acho que seria uma boa também ter aqui, talvez futuramente, né? De repente, um assistente de língua, por exemplo, que ele não chega a dar aula, mas ele auxilia no departamento de alemão da universidade, com bolsa do DAD. E em alguns motivos, né? Por que é bom estudar na Alemanha? Esse castelo, ele tem um na Disney, mas o original ele fica na Alemanha. Fica em Füssen, chama Neuschwanstein. Então, quem for para lá, para Munique, principalmente, é um bom atrativo turístico, né? Pode ser no inverno, tá vendo? No inverno é bonito também, né? No verão também, né? É um importante cartão postal da Alemanha. Na Alemanha tem muito castelo, né? Em cada esquina tem muitos. Quiser conhecer um burgo, um castelo, está sempre ali. Tem rios gigantescos também que cortam toda a Alemanha. Então, para atração turística tem uma oferta muito grande. Tem carnaval também, tem Alpe, tem praia, né? Tem muito atrativo, né? A praia é assim, igual ao litoral sul de São Paulo, assim, mas, né? Serve, frio também, né? De casaco na praia. Bom, então, mas fica no coração da Europa, né? Um país bem central mesmo, se vocês verem no mapa, é um país pequeno, né? Eu vou mostrar depois a oferta de universidades, apesar de ser um país pequeno. O idioma, para vocês verem, né? São mais de 100 milhões, esse número já não está nem mais atual, são mais de 100 milhões de falantes na Europa não, no mundo todo, né? É um investimento bom, o idioma alemão é um investimento bom, é uma língua bem falada. O que mais? É uma economia segura, né? Uma economia forte, uma vida segura também, né? Um país relativamente seguro. E a vida cultural também é bem diversa. Estudante lá, por exemplo, ele paga uma taxa semestral, né? Ele tem direito a quase todos os atrativos culturais, esportivos também. Se não é de graça, é bem pouco a taxa, então vale muito a pena ser estudante lá. A vida de estudante é mais fácil, mais barata. E aí tem aí o mapa das universidades, vocês podem ver, né? É um país pequeno, mas tem universidade, uma boa oferta mesmo, grande oferta, né? Muita oferta de universidade. Aí tem lá as universidades de ciências aplicadas, né? Que são as menores, mas tem menos vagas, mas são mais voltadas para o mercado, né? As Fachhochschule. A gente estava falando de prêmio Nobel, né? De premiação, essas estão nas universidades mesmo, que são maiores. A Universidade Técnica de Munique, por exemplo, tem várias premiações, vários prêmios Nobel. A LMU também, que tem muita tradição. Unitübingen, Freiburg, Heidelberg, são universidades bem tradicionais, ficam ali no sul da Alemanha. Não sei se esse aqui serve como pointer, acho que serve, né? Ficam mais aqui para o sul da Alemanha, né, geralmente. E o que mais? E as faculdades específicas de artes e música também, para quem é dessa área, né? Tem faculdades específicas, geralmente toda em alemão, né? Mas tem. Bom, aí tem um resumo do custo de vida, porque além das bolsas, para além das bolsas, né, estudar na Alemanha é possível, mesmo sem bolsa. Para quem vive sozinho, por exemplo, em São Paulo, é o mesmo custo de vida, praticamente, mesmo convertendo, né, para os euros. Depende muito da cidade também, claro que o sul é mais caro, né, da Alemanha.
Mas os países que eram a antiga Alemanha Oriental são mais baratos, muito baratos. Então, às vezes, você precisa até de menos de 750 euros para viver num estado mais barato, por exemplo, né, onde fica Dresden, Leipzig, Erfurt, né, essas cidades assim, né? E Magdeburgo também. Bom, mas aí o que um estudante precisa, né? Alimentação, seguro-saúde 80 euros por mês, né? Esse valor é fixo, não é mais que isso. O refeitório, refeição, 2, 3 euros, né? Um bandejão, chama Mensa, em alemão. E o que mais? A moradia. A moradia é o maior gasto, né? De 200 a 350 euros. Em Munique, aí já chega aos 400, 500 euros, um quarto. Mas é uma cidade excepcional, né? Munique, Hamburg também são cidades mais caras. Colônia também é muito difícil de achar moradia. Frankfurt também, no momento, está bem demandado. Berlim também já foi mais barata. Então, tem tudo isso, né, a se considerar. Porque universidade boa tem na Alemanha toda, né? Então vocês não precisam se ater a uma cidade, né? É bom se candidatar até para mais de uma quando vocês forem, né? Tem um estado que cobra taxas mais altas dos estrangeiros, que não tem cidadania europeia nem alemã. Isso é bom também falar. Deixa eu voltar lá no mapinha. Então é esse estado aqui, ó, Baden-Württemberg, que é onde fica Tübingen, onde fica Heidelberg, onde fica Stuttgart, né? Tem bastante universidade importante ali, mas infelizmente eles cobram uma taxa mais alta desde 2017. São 1.500 euros por semestre. Fica um pouquinho mais caro estudar lá. Mas mesmo assim, considerando o padrão das universidades lá, que a qualidade é bem superior, então eu acho que ainda está valendo a pena. Né, para quem vai fazer medicina, por exemplo, eu escuto muito isso dos pais, né? Se eu for pagar medicina para o meu filho aqui, mais custo de vida, a Alemanha está baratíssimo, né? Então eu escuto isso no meu dia a dia mesmo, porque hoje a procura está grande por graduação total na Alemanha, né? Tem uma procura bem substancial mesmo na graduação total. Então boa parte do meu atendimento é para esses pais, né, que querem mandar os filhos para lá, e para isso tem que fazer um preparatório e para isso tem que ter o alemão. Mas eu não vou entrar nesse tema, porque todo mundo já está na universidade aqui, então pula essa parte, né? Bom, aí a matrícula, a taxa semestral. A taxa semestral normal de uma universidade pública vai de 150 a 250 euros, mais ou menos. Não passa disso, não. O doutorado é totalmente gratuito também. Não tem a taxa universitária se você quiser se vincular à universidade, mas é gratuito, público. Bom, aí tem outra oferta aqui também para mini intercâmbio. Isso é para quem já está no final do curso, né? Não teve essa experiência no exterior ainda, quer viajar, fazer alguma coisa. Esses summer schools, né? Esses summer schools são cursos curtos de 1, 2 meses. São temáticos, tem coisa em inglês, tem coisa em alemão. Tem várias opções e são oferecidos pelas universidades. Então, é um curso mais adulto, né? Não é um curso só de idioma. Né? É um curso mais voltado para as áreas. Né? E mesmo que seja de alemão, você vai ter aula de alemão com o professor da universidade. Então, vai ter um pouco dessa experiência universitária. E o mais legal também é que eles contam créditos universitários europeus, que são aqueles ECTS. Né? Eles contam mais ou menos uns 5 créditos. É pouquinho, mas se vocês voltarem para fazer uma pós, né, serve como aproveitamento. E são pagos, né? São pagos, não tem bolsa para esses cursos. Mas eu coloco porque, às vezes, é a situação de alguém aqui, né, que está no fim do curso querendo viajar. Bom, aí esses 2 sites tem tudo. Tem na borrachinha, no bloquinho, no bottom, no folhetinho verde. Esse Study in Germany, né? É o nosso canal no YouTube, é nosso Facebook também, onde você encontra os cursos de bacharelado, de master. Esse outro site, o segundo aqui, é o Higher Hochschule Kompass, Higher Education Compass. Ele tem as oportunidades de doutorado também, para quem está pensando no doutorado. Então, não tem tudo, né, obviamente, né, esses bancos de dados nunca são completos, mas tem a maioria. Todas as nossas universidades associadas, 239, estão aí. Né? Então, é bom dar uma consultadinha se vocês querem fazer uma pós lá por conta própria, por exemplo. Né? Aí não é para bolsa. Aí, finalmente, os programas de bolsas. Chegamos. A primeira bolsa nossa, inicial mesmo, é para curso de alemão. Então, por isso que a Sônia falou primeiro, né, sobre o B1. Né? Eu já fui bolsista dessa bolsa. Você também já foi, né? Não, né? Tinha um outro aluno aqui, acho que mais da enfermagem, que veio aqui, foi também. Então, é a bolsa de entrada do DAD, né? Pede o nível B1 de alemão. Né? Então, quem não tem B1, tem até ano que vem, julho, até 15 de agosto do ano que vem, mais especificamente, para alcançar esse nível. Né? E como que comprova esse nível? O ONSET. O ONSET é um teste que aplica lá no IEBA. É simples, não é um teste completo como o do Goethe-Zertifikat, né? É um teste de nivelamento. Então, vocês podem até se preparar, talvez, né, para isso, né? Porque acho que o IEBA também orienta nesse sentido, né, de como se preparar para um teste desse, que é um teste de completar. Né? E aí, depois disso, que vocês vão precisar? A carta de motivação, né, em alemão, de 2 páginas. Então, vai preparando para isso também.
Mais uma vez, o seu professor de alemão talvez possa dar umas dicas, ajudar, né? O que mais? Tem o formulário, é feita num portal, né? Um portal do DAD de candidaturas mesmo, né? É todo online, não precisa mais papel. Carta de recomendação também não precisa mais. Só o histórico da graduação daqui do Brasil, não precisa traduzir também com as notas. E quem está no doutorado, no mestrado, também pode tentar. Doutorandos, mestrandos também podem tentar. Isso é bom, né? Então, é uma bolsa que atende todo mundo. Todas as áreas também, não tem limitação de área. É uma bolsa de aperfeiçoamento do idioma. E o mais legal também é que vocês vão conviver com pessoas do Brasil todo, que são 200 bolsas, geralmente, né? Pouco mais, pouco menos, para o Brasil todo. Então, assim, sempre vai ter gente do Pará, do Amazonas, que vocês nunca iriam conhecer numa situação normal aqui de vida, né? A gente que é do estado de São Paulo, pelo menos, não tem muito contato, né, com outras culturas dentro do próprio Brasil. Então, é legal porque vocês vão fazer esses contatos que ficam para a vida, porque é uma experiência tão boa, né? Você passar essas 6 semanas lá na Alemanha, vivendo a cultura, a sua cultura e a cultura estrangeira, né, toda ali misturada, que geralmente vincula mesmo as pessoas. Então, é a bolsa que eu chamo mais atenção. Precisa ter, no mínimo, aí 2 anos, né? 4 semestres concluídos. Que mais? Tem nessas cidades, às vezes entra Freiburg também, né? Berlim, Düsseldorf, Aachen, Köln, Leipzig. Às vezes entra Freiburg também. E tem mais alguma cidade que entra que não está ali. Mas, enfim, é a bolsa mais fácil, de entrada, né? Essen também, Duisburg-Essen, sim. É uma universidade. Então, é a bolsa de entrada que nós temos, que vocês podem tentar a partir do ano que vem, né, quando abrirem as inscrições. Quando tiverem alguma dúvida, também podem entrar em contato com a gente, né? Mas é bem simples a candidatura, vale a pena tentar. E pode tentar outro ano também, não conseguiu um ano, tenta no próximo, né? Bom, aí tem uma especialização em artes, música, arquitetura, artes cênicas, dança. Tem alguém dessa área aqui? Tem, né? De qual área especificamente? Da dança? Oi? Música? Ah, sim, então. Para a área da música, provavelmente até novembro as inscrições, né? Para quem está no último semestre ou já formado. A vantagem dessa bolsa é que você pode escolher os cursos, né? Pouquíssimas bolsas do EAD você pode escolher os cursos. Geralmente já são programas pré-definidos, né? Mas essa você pode. Então, você tem que escolher 3 cursos na sua área, né, de música, na Alemanha, para master, né? Ou se você conhece um professor, para uma supervisão de 1 ano. Né? E indicar lá para a gente, né? Tem uma tabela para você preencher, né, com isso, né? Quais os cursos que você escolheu. Então, são candidaturas separadas. Primeiro você vai se candidatar para a bolsa e depois para os cursos. Né? Para a bolsa é o mesmo esquema, serve o ONSET, né? Serve o nível que você tiver, porque não sei se você tem o alemão, mas geralmente o pessoal procura os cursos em inglês, né? E daí tem que apresentar fluência no inglês. Mas isso é para a universidade. Para o DAD, você apresenta o ONSET, que também tem o teste de inglês, não tem só o de alemão. Então, assim, o critério das bolsas é ser o mais democrático possível. Por isso que a gente coloca o ONSET como teste de entrada. Porque ou não tem custo, ou é um custo mais baixo do que um teste de proficiência. Então, dá para todo mundo apresentar um resultado do ONSET para concorrer à bolsa. Porque não faz sentido você ter que pagar lá, sei lá, R$1.000 para concorrer a uma bolsa, que você nem sabe, né, se vai sair ou não. Então, por isso a importância do ONSET. Que mais? Se você tiver alguma dificuldade em encontrar os cursos, você pode entrar em contato com a gente. Tem os sites lá que a gente mostrou, mas para a sua área tem um site bem mais importante, que ele chama MIZ, né, z.org, que é o Deutsche Musikrat. Lá você encontra todas as instituições relacionadas à música e tal, e só que está em alemão, claro, né, obviamente. Então, mas tem como entrar direto no site das universidades e provavelmente elas têm muita informação em inglês. miz.org. Já vou te passar, já que é a única, né? Então, é bom você já ir pensando nisso. Tem que ter até 6 anos de formado. Isso também vale para todas as bolsas, né? Tem que se preparar o quanto antes, né, para se candidatar, porque 6 anos passa muito rápido, né? As nossas bolsas, o padrão, isso eu já posso falar também, as bolsas de Master, né, que são para especialização na Alemanha, o padrão delas é esse valor aí, €850, que bate um pouquinho com o custo de vida na Alemanha, né, que a gente estava falando, né, necessário para comprovação de visto. É um pouquinho menos, mas com a carta do DAD de concessão de bolsa, você consegue o visto. O seguro-saúde também é concedido pelo DAD. A passagem aérea é um valor fixo, acho que €1.700, cobre, sobra. E durante todo o período que você estudar, geralmente 2 anos, né? O Master geralmente dura 2 anos. Bom, aí a próxima bolsa, então, é desenvolvimento sustentável.
Essa bolsa, ela já, diferente da bolsa da área de música, de arquitetura, a gente já tem uma lista de cursos pré-definidas. Então, tem várias áreas, desde a medicina, economia, agronomia, recursos hídricos, solo, estudos de mídia, tem direito também. Então, tem todas as áreas praticamente nesse programa. Às vezes é 1 ou 2 cursos só, né? Então, não é muita coisa, mas consultem, né? A lista de cursos eu tenho aqui para consultar e tem no nosso site também. Só que o único assim, impedimento agora para vocês são esses 2 anos de experiência após formado. Então, essa bolsa especificamente tem que ter esses 2 anos após formado. Né? As universidades elas querem que o aluno tenha alguma experiência para apresentar antes de se candidatar. Isso é comum também entre o bachelor e o master, né, que são as 2 formações na Alemanha. Às vezes eles pedem um pouquinho de experiência ali no meio para fazer mais sentido, né? Porque o master, como ele é uma especialização, se você não tem experiência nenhuma em área nenhuma, vai estudar uma especialização de que forma, né? Então é por isso que é requerido nesse programa especificamente. Bom, então vocês podem consultar depois as áreas. O padrão de candidatura é o mesmo, né? Carta de motivação, carta de recomendação do professor, histórico, diploma, currículo, o que mais? Comprovação do idioma. Aí, nesse caso, vai precisar de um TestDAF, que é um certificado de proficiência da língua alemã mesmo. Eventualmente, do Goethe-Zertifikat C1, que é o C1, né? Para comprovar a fluência. Ou o inglês, da TOEFL. TOEFL geralmente são 80, 90 pontos. Tem muito curso em inglês nesse programa. São 2 ou 3 só de alemão. O que mais? O programa de políticas públicas e boa governança, para quem é da área de direito, tem muita gente da área do direito aqui? Acho que a maioria, né? Ou não? Não? Filosofia, ciências sociais, economia? Não? Não também? Bom, enfim, esse programa é para essas áreas especificamente. Não tem aqueles 2 anos de experiência, já podem tentar no último semestre da graduação ou quando estiverem formados já. Mas é nessa temática, né, gente? É políticas públicas e boa governança. Você tem que ter alguma afinidade com essa área, de preferência ter algum trabalho voluntário, algum estágio numa instituição não governamental, num órgão público, né, para ter o que agregar, né, na candidatura. São 9 cursos, também tenho ele aqui, né, esse Helmut Schmidt, para vocês consultarem os cursos. Alguns são em alemão, 2, 3 cursos em alemão, o restante em inglês. O padrão dos pagamentos das bolsas é o mesmo também. Ganha curso preparatório de alemão, isso é um padrão das bolsas do DAD também. Quando o curso é em inglês, vocês ganham um curso em alemão, de alemão na Alemanha, de 2 a 6 meses. Na prática, até uns 4 meses no máximo, né? É um valor extra para vocês fazerem o curso lá. Até o DAD, inclusive, organiza esse curso para vocês fazerem lá. Né? Para viver, né? Assim, porque tem gente que não tem nada de alemão, consegue a bolsa em inglês, então, para a sobrevivência ali, tem essa bolsa para o curso de alemão. Não é para fazer o curso em alemão, o curso superior, é só para ter o alemão básico. E o que mais? Excelente rendimento acadêmico, isso é importante também, cuidar das notas, porque o sistema alemão ele se preocupa muito com notas, é a forma que eles avaliam. Não tem entrevista, não tem indicação. Então, assim, a forma que eles avaliam os alunos é pelas notas mesmo, né? Então, cuidar das notas, deixar sempre uma média boa, uma média final, total, boa, para se candidatar a essas oportunidades. E aí, o doutorado é uma parceria com a CAPES, está para ser o edital, mas acho que não tem ninguém aqui ainda no ponto do doutorado. Tem alguém do mestrado? Mestrado. Você está no doutorado já. E já qualificou? Não, já qualificou. Então, no seu caso, eu acho que não cabe mais o sanduíche. O sanduíche, se você tiver 1 ano e meio, provavelmente ainda de curso, ainda caberia. Você precisa de um orientador alemão, né, de um supervisor lá, né, de um contato lá de um professor que vai te receber para esse sanduíche. O principal, assim, que você pode ver agora. Porque aí, assim que o edital sair, em parceria com a CAPES, vai sair, está para sair provavelmente essa semana, eles seguem o padrão brasileiro, né? Você vai ter que fazer a candidatura pela plataforma Chagas, colocar lá o seu projeto, a sua publicação, sua qualificação, a carta do orientador, carta de recomendação, né? Todos esses documentos. Você pode até se basear no edital do ano passado, que vai ser bem parecido. Vai pedir uma proficiência no inglês ou no alemão. No caso do inglês, o ano passado foi 79 pontos no TOEFL. E o que mais? Basicamente é isso. Mas o que você tem que correr atrás agora, imediatamente, é a carta de aceite. Esse programa, geralmente, ele sai inscrições no início do ano, primeiro semestre, abril, maio de cada ano. Mas esse ano, né, teve uma coisa aí extraordinária, né, e atrasou bastante. Mas vai sair, é uma parceria com o DAD muito antiga. O Probral, que é um outro programa
conjunto já tem mais de 20 anos. Então, assim, independente de corte, essas parcerias, assim, na nossa experiência, foram afetadas um ano só. Teve um ano que não teve edital da CAPES. Aí o DAD fez o edital próprio, só que foram só 15 vagas para doutorado. Então, assim, o interesse do DAD é sempre que tenha a contrapartida brasileira, para que a gente possa oferecer mais bolsas, né? Já teve até 90, 100 bolsas de doutorado. Não. Se a sua pesquisa, para a sua pesquisa não é importante, o orientador não pediu, o orientador lá na Alemanha não pediu, é o inglês, né? Mas aí se preparar para isso. Então, eu não sei como ficaria agora, né? Vai sair esse edital agora, não sei se no início do ano que vem já saia outro. Vamos torcer que sim, né? Que daí são mais vagas. Mas se não, corre para tentar pegar esse edital agora, né? Aí tem auxílio curto também, para quem tem Bolsa CAPES, né? É outro que você pode tentar, que é de 2 a 6 meses. É um mini sanduíche, que a gente chama, tá? Com inscrições abertas. E esse você tem que ter uma carta convite, claro, mas não precisa ser necessariamente uma universidade. Pode ser um centro de pesquisa, pode ser uma universidade, pode ser uma biblioteca, um laboratório, né? Uma visita mais curta, já com um cronograma mesmo para essa estadia. E o valor é um pouquinho menor também, né? Porque daí compreende a manutenção da bolsa aqui no Brasil, mais 650 euros mensais e a passagem aérea. Já as bolsas do doutorado, eu não coloquei os valores aí, mas pelo DAD são 1.200 euros mensais, pela CAPES é um pouquinho mais, são 1.300 euros, se eu não me engano. E não tem como você escolher quem vai te fomentar, é um edital conjunto, então é a comissão que vai decidir quem que vai fomentar quem ali, né? Mas se você já é bolsista CAPES, provavelmente vai continuar sendo. E esse auxílio pequeno também, que vale a pena. Muita gente tenta os dois, tenta o sanduíche e tenta o auxílio curto também, que está aberto até dezembro. Bom, aí as estadias para professores, mais a manutenção da bolsa, que você já recebe. Sim, para bolsista CAPES, FAPESP. No caso aqui de São Paulo, acho que são essas duas, né? Oi? Não, CNPq já fez parte, mas não faz mais, infelizmente. A gente não conseguiu mais trabalhar com o CNPq. Bom, aí o auxílio curto para professores, pesquisadores, no caso, né, seu caso, que já tem um vínculo de trabalho aqui no Brasil, seria de 1 a 3 meses, né, é um valor bom também, de 2.000 a 2.150, depende da titulação mesmo, tem a passagem aérea, e esse mesmo programa ele existe no formato alemão, só que o alemão ele pode ficar um pouquinho mais de tempo, acho que fica até 6 meses. Então, assim, se você tem um parceiro alemão, é ótimo, porque daí você pode ir para lá, oferecer uma disciplina, um workshop, e ele vem para cá também, oferece. Isso vai estreitando as relações até um duplo diploma, uma parceria mais, né, mais efetiva, né, um programa de pós, conjunto, que tem no Brasil já, tem alguns duplos diplomas, né, o direito tem lá na USP de São Paulo, né, com a LMU, tem, já teve, é um intercâmbio de graduação, acho, né, sim. Sim, tinha bolsa do DAD, inclusive. Infelizmente não tem mais, mas teve um período que teve bolsa. E na Poli eles tem duplo diploma com Darmstadt, com TUM, o FPR tem um duplo diploma com a Unileipzig. Então, é uma coisa muito bem-vinda, assim, né, esses duplos diploma, porque a gente não tem equivalência de master e mestrado, por exemplo. Então, num duplo diploma, a gente consegue dar oportunidade para os alunos de terem as duas titulações, né? Então, isso começa dessas estadias, às vezes, né, desses contatos, né? Então, se você tiver interesse, também é uma boa, está aberto até novembro, tem 3 ciclos anuais, geralmente. E para o lado alemão, tem muito mais possibilidades. Então, se você tiver um parceiro, dá para conversar também. E aí, outras bolsas, né? Esses 2 sites, no folhetinho verde que vocês pegaram lá fora, tem esses sites, tá? Vocês nem precisam se preocupar em anotar, que está lá. Tem bolsas de outras instituições, né? Políticas, religiosas. Tem uma bolsa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é da Alexander von Humboldt, que é uma instituição que dá o nome, né, do famoso pesquisador naturalista alemão, que está fazendo os 250 anos, jubileu esse ano. Eles têm uma instituição mesmo alemã com esse nome, né, e eles têm essa bolsa que chama German Chancellor Fellowship, ou chanceler alemão, em alemão, não sei. E é uma bolsa para vocês desenvolverem um projeto na Alemanha de até 1 ano. As inscrições são sempre até 15 de setembro de cada ano, são 10 brasileiros todo ano que vão para lá. Tanto faz o nível que vocês tenham, se vocês terminaram a graduação, se vocês terminaram o mestrado ou doutorado. Tem que ter um tutor na Alemanha. O tutor não precisa ser um professor também, pode ser alguém, um diretor de uma empresa, um alemão disposto a orientar o projeto de vocês, né, que seja, né, coerente, né.
com o projeto. Então, é uma bolsa que eu gostaria de chamar a atenção, porque é bem democrática também. Pode ter até 12 anos de formado e está nesse banco de dados aí. Se vocês quiserem depois consultar, né, para quem tem uma ideia ou quer fazer alguma coisa lá na universidade também, vocês podem propor, né, e se der tudo certo, conseguirem a bolsa, ficam lá 1 ano. É mais de 2.000 euros, até mais boa, melhor que a nossa. E o que mais? Partido político, instituição religiosa, tem vários. Tem, por exemplo, a Friedrich Naumann, Friedrich Ebert, tem a Volkswagen Stiftung, tem várias instituições alemãs que dão bolsas com critérios variados. O critério do DAD é sempre acadêmico, então vai ser sempre um mérito acadêmico, vai ter sempre uma condição acadêmica, mas essas outras bolsas nem sempre. Às vezes você tem que ser do partido daquele, né, ou tem que ter, sei lá, uma condição social envolvida, ou tem que ser mulher, né? Tem várias, tem a Rosa Luxemburg também, que tem escritório em São Paulo. Então, consultem bem, né, as instituições, os pré-requisitos. O alemão, geralmente, olha, pelas pesquisas que eu fiz até hoje, nesses bancos de dados, a maioria pedia pelo menos um B1 de alemão. Então, vão pensando. Se o destino é a Alemanha, não tenham medo, não fujam do alemão. Porque vale a pena, sim, é um investimento que abre portas, abriu para mim, abriu para muita gente aqui, garanto. Né? E vale muito a pena. É um idioma muito gostoso de se estudar, é um desafio constante. Até hoje, né, a gente aprende, não tem fim. Então, para quem gosta de desafio, é um desafio constante. O que mais? Aí tem o meu contato. Tem mais alguns sites aqui também, mais para pesquisa, eu diria. Sim, mais voltados para pesquisa, para quem vai para doutorado. Essa apresentação também eu posso deixar, né, com a Fernanda, e ela pode mandar em PDF para o pessoal. E o meu contato também. Tem o meu e-mail. Eu não deixei telefone nem nada, porque eu não paro muito no escritório, é melhor por e-mail mesmo. Mas tem os colegas do Rio, que estão sempre lá, né? Eu fico em São Paulo, mas tem mais gente no Rio, que também pode atender telefone, e-mail, Facebook também. A gente faz muita programação cultural, programação acadêmica. Tem também o Centro Alemão de Pesquisa e Inovação, vocês podem acessar depois o site deles, é DVIH. Lá a gente tem escritório das principais universidades alemãs, tem da TUM, tem da WWU Münster, tem da FU Berlim, tem representantes lá mesmo que falam português. Então, se vocês quiserem entrar em contato com esses representantes também, podem ligar, podem escrever. E, eventualmente, até ir para algum evento lá, né, que eles promovem de doutorado e pós-doc, geralmente. Mas são sempre bem-vindos na nossa casa alemã. Tá bom? É isso por hoje, então. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado a todos pela presença de todos. Eu não vou abrir para perguntas, mas a gente vai ficar aqui ainda à disposição um pouquinho. Mas queria agradecer mais uma vez a Francine pelo DAD, a Sônia pelo IEB, o Daniel pelo consulado, pela participação aqui, pela organização junto do DAD, que é importantíssimo para a gente. E, por fim, mas não menos importante, agradecer a Fernanda, que é a dona do GECARI, na verdade, e a Cláudia, que é a coordenadora executiva do International Office da Faculdade de Direito. Então, sem elas, obviamente, isso aqui não seria nada possível. A gente precisa disso. Lembrando, a Fernanda me lembrou de assinar a lista, quem não assinou ainda, para o certificado, hein, e ficamos à disposição aqui, então. Obrigado ainda, pessoal. Obrigado.